Então, Zezinho, sua vez de jogar, o que você vai fazer? Cara, eu vou lá naquela mansão onde aquele espectro falou comigo pra tentar ver se eu consigo decifrar alguma coisa do que ele falou. Não, mano, isso aí foi na sessão passada, isso aí era outra aventura. Aquela aventura já acabou, não tem mais nada a ver com essa aventura que a gente tá jogando agora. Hã? E aí, galera, eu sou o Dimitri, esse é o R2PG e hoje nós vamos... Hoje, senhor, nós vamos falar sobre aventuras prontas. Aventuras que já foram prontas. Você já ouviu falar de Tormenta? Pelo amor de Deus, em que caverna você vive? Você tá vendo um vídeo sobre RPG e não sabe o que é Tormenta RPG, que é o jogo RPG mais jogado no Brasil, como é que você não sabe disso? Então, a Jambô, ela tem um cenário chamado Tormenta. O que é um cenário? O cenário é justamente toda a situação, todo o mundo, todo aquele universo, a Gaurásia, aquele continente, a cidade de Victória, os deuses, o panteão, tudo. E se você, por exemplo, criar um personagem naquele mundo e você sai por aí enfrentando cultista de Cizaz ou Cizaz, eu não sei como pronunciar o nome daquele deus estranho de cobra, ou você, sei lá, enfrenta, eu não sei o que você vai enfrentar lá. Juntos, vai passar um torneio de Victória. Enfrenta a própria Tormenta, sei lá, vai ter um romance. Então, isso aí tudo, senhores, são aventuras, e aventuras prontas são aventuras que alguém já fez e criou, por isso que o nome delas prontas, tão simples. A Jambô, ela vem de várias aventuras prontas muito fodas pro mundo de Tormenta. No Drive-Thru RPG você vai encontrar várias aventuras prontas, não muito legais, pelo menos algumas que eu comprei não estavam lá esse nível, mas... Então, senhores, se vocês querem ver uma aventura bacaninha no mundo de Tormenta, vão lá no nosso site do R2PG, o link vai estar aqui, que é Os Cultistas, do Rodney Mendonça, um parceiro do R2PG, do Café com Imaginação. Lá, entra lá no site dele também, vai estar no link, vai estar tudo no link, meu Deus, uma aventura pronta de graça para você utilizar e não utilizar da maneira errada, e eu vou explicar aqui pra vocês. Uma boa aventura pronta, isso você vai ver muito, principalmente nas novas aventuras que estão sendo lançadas agora, elas têm vários ganchos, elas têm vários fios soltos, deixados lá deliberadamente, deixados lá de propósito pelo criador, para poder dar pro mestre o gás de continuar aquela aventura. Como, por exemplo, a pessoa cria no mundo do chamado de Cthulhu uma aventura em que os investigadores vão enfrentar um cultista e no meio da situação eles topam com um rubi. Esse rubi não tem nada a ver com toda a aventura. E esse rubi fica com uma ponta solta. Que rubi é esse? De onde ele vem? Será que vem algum outro grupo de cultistas cobrar aquilo? Será que aquele rubi ele tem alguma maldição? Será que aquele rubi está ligado diretamente à alma de algum espírito antigo? De algum deus antigo? Será que está ligado a um cultista? Não, já deu pra entender, né? Uma ponta solta é uma ponta solta. Então, a aventura tem começo, meio e fim, e ela tem várias pontas soltas. Essas pontas soltas servem para você criar toda uma campanha em cima daquela. Ou seja, você pode utilizar a aventura pronta para um one shot e ela pode utilizar também para um começo de um grande desenvolvimento e de uma grande campanha. Eu tô vendo muitas mesas fazendo justamente a seguinte situação: pega uma aventura pronta, quando ela tem começo, meio e fim, ela termina e enfia logo outra aventura pronta em cima dela. E aquelas pontas soltas, elas não vão se encaixar em lugar nenhum. Por quê? Porque o mestre não tá criando nada em cima delas. O mestre tá colocando uma pira em cima da outra, criando um Frankenstein, que não dá pra entender e... Assim, dá pra entender, dá. Mas se o mestre não dá uma devida continuação àquelas pontas soltas, se ele não dá uma devida amarra àquelas pontas soltas, o jogo fica meio mecânico. Fica um chamado Railroad, né? Que é ali você coloca o trenzinho no trilho e ele vai até onde o trilho dá. Não tem um mundo a ser explorado, simplesmente uma aventurazinha atrás de outra aventurazinha. A aventura pronta, ela não tem a pretensão de atrapalhar o seu RPG, muito pelo contrário. Ela mesmo já demonstra na sua escrita várias maneiras de colocar os jogadores naquela aventura. E ela mostra isso para dizer, olha, não tem um jeito certo de fazer. Adapte a sua mesa. Aqueles NPCs que ela apresenta, você pode substituir por outro. Um NPC que a sua mesa já tem contato, que ele já tem costume. Se ele se encaixar naquela situação, já dá pra acontecer. Por exemplo, se sua mesa já topou com um xerife de uma cidade, o chefe da intendência daquela cidadezinha, se sua mesa já topou com um detetive particular, e tem um detetive particular naquela aventura pronta, por mais que a aventura pronta detalhe a vida dele, detalhe todas aquelas situações, você pode utilizar aquele NPC que você já criou, que os seus jogadores já têm um vínculo com ele. Isso vai trazer um discurso muito mais convincente pra mesa, o discurso daquele NPC vai ser muito mais convincente pros seus personagens, sem contar que, por exemplo, às vezes a aventura pronta, ela conta com certas situações. Por exemplo, ela não conta que os seus jogadores já tiveram passado pelaquela cidade. Você pode, de mil maneiras,
resolver a situação. Ah, mas meus jogadores já passaram por aquela cidade. Primeiro, improvise. Se eles já passaram, se eles já conhecem fulano, beltrano e cicrano naquela cidade, deixe eles utilizar aqueles contatos para resolver a situação. Se eles já são amigos, vão da polícia local, não tem por que a polícia local ficar desconfiando deles. Deixe isso, deixe acontecer, deixe o seu mundo viver, deixe o seu mundo respirar. Caso contrário, você vê, não, isso vai prejudicar muito a aventura, coloque em outra cidade, não tem importância, não tem problema. Aquilo ali, por mais que seja preto no branco, caneta no papel, é apenas um livro e você não vai mestrar um livro. Um livro, os personagens eles fazem uma coisa premeditada, criada pelo próprio autor. Você está jogando RPG, e o RPG ele é fluido, o RPG ele é vivo. Cada personagem vai fazer o que bem entender. Ele pode nem se importar com a aventura que você está colocando para ele. E aí, para resolver a situação, quando os personagens não ligam para o que você está desenvolvendo, temos um vídeo falando sobre isso, ele vai estar aqui no card. É preto no branco, lá no livro que foi escrito. O cidadão que escreveu, pode ter certeza, é um cara que joga RPG. Ele fez pensando na mesa dele. Por mais que ele tenha feito 1000 beta testes, por mais que ele tenha jogado em outras mesas, aquele ranço da mesa dele vai ficar, não tem como ele se livrar disso. Então você também não pode se livrar disso quando você estiver lendo. Faça suas anotações, entenda como sua mesa vai se comportar diante daquilo. Isso é uma coisa que eu via muito na Dragão Brasil. Ela lançava algumas aventurinhas e muito delas contava com o sangue quente dos personagens. Eu achava até estranho quando eu lia. Qualquer coisa parecia que os personagens queriam brigar. Aquilo é a experiência do cidadão que escreveu aquela aventura. A minha mesa, a última coisa que eles querem fazer nessa vida é brigar. Tudo que eles puderem resolver de alguma outra maneira que não brigando, eles vão tentar fazer. A não ser entrar em dungeons, como eu já falei no outro vídeo que tá aqui. Aquelas expressões, aqueles entendimentos que ele trouxe, você pode ignorar e fazer a sua maneira. Eu já peguei aventuras de Cthulhu Invicto. Cthulhu Invicto é um cenário do chamado de Cthulhu, só que no tempo de Roma Antiga. É muito interessante, muito divertido. Só que meus jogadores jogavam na década de 30. E eu achei injusto eles não toparem com uma aventura tão divertida quanto aquela, só porque eles estão alguns milhares de anos na frente. Ou são 1000 anos. Eu não sou professor de história, tá bom? Então eles estão algum tempo na frente e pronto. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquele plano dos cultistas, eu peguei o deus antigo que eles estavam adorando e adaptei para um mundo onde não existe espada. Existe espada, só que ninguém usa. Existe pistola, onde existe um telefone. Então tudo isso pode ser adaptado, tudo isso pode ser modificado. E isso pode fazer com que a aventura pronta, em vez de fazer sua mesa ficar travada e fixa em uma coisa e bitolada, ela pode dar um gás pro seu universo que você já está criando, deixar o seu mundo vivo. Ela pode ser uma espoleta que vai reanimar aquela situação ou uma espoleta que vai iniciar a sua aventura. Isso tudo vai trazer uma vivacidade pro seu mundo, fazendo assim o RPG da sua mesa ser épico. E não é para isso que jogamos? A aventura pronta serve, acima de tudo, na minha concepção, não só para trazer aquela aventura para sua mesa, mas para você aprender a se inspirar. Às vezes, montar uma aventura bem complexa, bem rica, exige certa experiência. Experiência que normalmente os escritores que fazem as aventuras já têm. E você lê aquilo com inveja, mas uma inveja boa, lê aquilo com, nossa, eu quero construir alguma coisa tão épica quanto eles construíram. Não simplesmente montar em cima deles e pegar tudo aquilo e absorver para si e aprender a construir uma aventura. Por mais que você utilize a aventura pronta ou não utilize a aventura pronta, leia que ela vai te ajudar. Pois é, galera, então se vocês gostaram desse vídeo, por favor, vão deixando seu like aqui, vão deixando seu comentário dizendo aqui qual foi a melhor aventura pronta que vocês já vivenciaram, porque RPG é vivenciar, né? Vamos ser sinceros. Então, curta, eu já mandei curtir, se inscreva se você não se inscreveu e, por favor, senhores, sejam felizes. E aí, roladores de dados, o R2PG agora também está no IGTV. Nós somos que nem o Sonic, multiplataforma. Então dá uma colada lá.